Curtas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. À noite gosto de colorir a água com a tinta do chá. Poema Performance, página 16 de Intervalo, o novo livro da nossa convidada de hoje. É mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, onde faço a minha seleção, mulheres que admiro e que dão belas conversas que acompanhamos com um vinho. Hoje temos este 100% Alvarinho, Maria Bonita, Nostalgia de 2022, dominado pela toranja e notas minerais. Bom para acompanhar peixe, marisco e este calor intenso. No dia em que estamos a gravar esta conversa, saímos para a rua com 37 graus. Marta Chaves é a convidada de hoje. Olá, Marta. Olá, Inês. Nasceu em Coimbra, vive em Lisboa, é psicóloga clínica e psicoterapeuta e poeta. Publica desde 2008 Perda de Inventário, Varanda de Inverno, Avalanche e Intervalo, os livros mais recentes. Hoje ficamos neste intervalo entre o encontro, o nosso, o vinho, a conversa. A vida é um gigante intervalo, Marta? É um gigante intervalo. E é também, como eu penso que digo num poema, um gigantesco teatro, no qual, portanto, convém que haja intervalos. Porque começamos desde muito cedo a ser empurrados para esse palco, não é? Cedíssimo, seja pela cultura, pela família, necessariamente, pela moralidade, todos os costumes e depois também pelas próprias vivências, não é? Que acabam por nos fazer acreditar em coisas que ou confirmam o que nos disseram ou nos fazem ter medo que venha a ser verdade o que nos disseram. Lembras de ter sido quase empurrada para um palco? Isto também, se calhar, é aquela assunção de eu existo e agora, sem ser crescida ainda, agora empurraram-me para aqui, o que é que eu faço com a minha vida, não é? O que é que eu faço? Estão a querer dar-me responsabilidades, estão a querer que eu seja a Marta. O que é que eu faço com isto? Lembras-te de ter tido a consciência de seres humana, mulher? Sim. Lembro-me em particular a esse nível da responsabilidade de passar a ter que ter um papel quando tive aulas de piano desde muito cedo e que foi justamente a única coisa da qual desisti da vida, ao fim de um percurso em que quase terminei o conservatório, mas justamente por haver um palco tão concreto, as audições, e eu que não sou uma pessoa de ficar nervosa, não sou competitiva, mas não gosto de tudo aquilo que entra sempre numa linha já muito previsível, de um percurso muito detalhado, e penso que aí foi a primeira vez que pensei... não é que não quero esta responsabilidade, mas não quero viver isto que é tão bonito assim. Tens um piano em casa? Já não tenho. Já não tens? Está num monte no Alentejo, não está na minha casa. A história da música, que nesse caso não era música do acaso, não é? Foi uma coisa para a qual, lá está, foste empurrada e de repente estou a pegar na palavra no empurrado, mas sim, é porque nós realmente vamos sendo empurrados ao longo da vida, não é? E tu desculpa interromper, estás a pegar nessa, acho a escolha da palavra excelente, porque só para introduzir, para não esquecer esta ideia, que justamente o intervalo vem desse sentimento do ser empurrada, e então, já que sou empurrada, então eu vou cair em mim. Percebes? Muito bonito, que eu acho que é aquilo que as pessoas não fazem, por isso é que, eu não sei se é nesse livro ou noutro, naqueles poemas muito desagradáveis que eu tenho, em que eu digo qualquer coisa de que se as pessoas de facto caíssem mais vezes nelas, caíam menos vezes para cima dos outros. E, portanto, este livro é mesmo isso, é depois de tantos empurrões, não é? Então, já que caio, vou mesmo tentar cair em mim e sentir essa dor do cair em mim como uma manifestação de vida e não como o sofrimento de autocomiseração. Uma ideia que vem da Mulder, da Maria Filomena Mulder, de um livro... Foi o que me deu a epígrafe para este livro, do Ésquilo dos Persas, porque justamente ela fala do teatro como uma invenção que permite que um povo se expresse neste cair em si e no ver-se a si próprio. Não num lado egocêntrico, narcísico, nada disso.
como o meu livro não o é, mas de cair em si para tentarmos ver para além das nossas parcialidades. Mas desculpa ter-te interrompido, era só porque o empurrar levava-me ao cair. Não, empurrou-te para sim. Mas ainda de volta à música, e agora que lembras que desististe, eu acho que às vezes há uma grande alegria na desistência. No teu caso, terá sido um ato de rebeldia? Eu acho que foi o primeiro e dos poucos, tirando o fumar, às escondidas, quando o comecei a fazer, mas foi de facto porque eu tinha uma paixão imensa, mas o que eu queria era improvisar, que aliás, não é por acaso que escrevo, era poder imaginar, criar coisas e não ter que seguir repertórios que eu entendo que fossem muito importantes para desenvolver a técnica, mas a partir de certa altura não me satisfazia. Aquilo que me era dado, aquilo que me era ensinado, tal como na faculdade, eu fui sempre pelas margens, fui sempre procurar ou os menos lidos, os menos estudados, os menos mainstream, e de facto foram esses os maiores encontros que tive. Nasci para perder, para aprender a perder mais e melhor, numa alusão a Beckett, claro. A poesia, como a terapia, isso é muito interessante, pode ser a assunção do que somos ou é fuga? Eu não a vivo como fuga, vivo pelo contrário, como tentativa como tentativa de encontro. Okay. E aliás acho que é isso que acontece muito na terapia, porque apesar de ser um encontro entre duas pessoas, é evidentemente uma relação unilateral e em que também nessa relação, como na vida, as pessoas fogem delas próprias e fazem, portanto, aqueles fenómenos de resistência naturais, mas na poesia, para mim, está no sentido contrário da fuga, é mesmo uma procura, é mesmo uma decomposição para depois recompor, para tentar encontrar sentido para além daquele que o real me dá. Ou seja, portanto, por isso a minha escrita acontece quase sempre muito a posteriori do que vivi, não no momento em que acontece. Raramente vou viajar e escrevo sobre o sítio ou o que o sítio me deu, só muito depois, e portanto não fujo, antes pelo contrário guardo para voltar a encontrar, para recuperar. Mas deixas repousar? Deixo repousar, sim. Mas a poesia não é um intervalo da psicoterapia? Não. Eu não consigo situá-la assim porque é felizmente das poucas coisas que eu não controlo. Ou seja, eu não decido, agora vou fazer um intervalo para escrever, agora vou fazer um intervalo das consultas. Não. Antes, pelo contrário, quando surge é como urgência por ter receio que aquela imagem que me faz querer escrever sobre ela, que desapareça. Escape, sim. Serias poeta a tempo inteiro? Eu não sei o que é que possa ser isso. Ou seja, acredito que, querendo ou não, o serei. Mas não o vejo como condição, vejo como, na verdade, uma graça poder conseguir, através das palavras, comunicar-me, entender-me e dar-me também. Ou seja, és poeta, ponto. És poeta a tempo inteiro, não é? Não quero ser profissional, como dizia Alice Spector. Pronto. Não quero perder a liberdade. E voltando às pautas, não é? Se calhar se fosses profissional, eras capaz de te aborrecer com o imposto, com a imposição, sem não é? dúvida. Voltando aos dois mundos, poesia, terapia, psicoterapia, como é que se despe uma farda para vestir outra? Ou é sempre a mesma? Porque eu lembro-me sempre, e aliás faço muitas vezes referência a isso, a uma conversa que tive com o Daniel Sampaio, em que lhe perguntava se ele tinha algum ritual para se despir do dia, do que ouvia, e ele de facto contou-me que quando chega à casa tira a roupa que usou no consultório, não é? De certa forma deixando o fato também se liberta de algumas coisas, ou tenta libertar-se do dia. Precisas de despir a farda? Sim.
percebo a ideia de farda. A farda sou eu que estou a dizer, não é? Sim, preciso, sobretudo, de não ter nada para fazer imediatamente a seguir, mas acima de tudo preciso de silêncio. Preciso de poder, porque há egos que ficam, não é? Mas não sei se fruto da experiência e de tantos anos, fez este ano 21 anos que dou consultas e que é uma paixão que se mantém. Não é uma coisa que eu diga, que bom, acabou. Não digo mesmo, honestamente. É um contínuo. É um contínuo em que respeito a necessidade primordial que tenho é de silêncio a seguir. Ou seja, de antes acontecia eu telefonar a minha mãe sempre após as consultas. Que engraçado. E ela dizia-me, mas estás estranha. Eu disse, mãe, não, acabei de dar consultas. E portanto agora já faço ali um compasso de espera para ela não me estranhar e para também eu poder ser a filha, não é? E não qualquer coisa que está aí entre estes dois momentos em que saio do consultório e chego à minha vida. Não é? Esse telefonema era conforto ou validação? Conforto e necessidade de saber se ela está bem, porque como passo o dia inteiro a dar consultas, não falamos, ela não me liga porque não quer interromper, essas coisas, e é a primeira coisa que tenho vontade de fazer, de facto, mas agora, cada vez mais com este tempero do tempo entre terminar e não, eu costumo acabar às 19h15 ou 20h15 e 20 e 18 eu estaria a ligar à minha mãe, o que de facto não tem sentido nenhum. Ou tem. Havia uma urgência qualquer, é verdade, saber se estão todos bem em casa, o meu pai, mas também tenho priorizado essa urgência de vou-me dar uns minutos a mim, posso beber um copo de vinho, fumar um cigarro, fazer uma pausa, ou seja, que é de facto uma das coisas que mais gosto de fazer. E deixar essas palavras pousarem. Sabes, uma das coisas, tenho muitas saudades da minha mãe, evidentemente, que morreu há quase 4 anos. Uma das coisas que sinto mais falta é do telefonema depois das minhas gravações na rádio. Sim. E não lá imagino que isso seja. Conforto e validação, um misto. Continuo a sair da gravação à quarta-feira, sempre com aquela coisa que me escapou, o telefonema. Uhum. Mas agora já não é possível telefonar. O validar é mais no sentido de querer voltar a ver se o meu mundo está em pé. Como eu tive no mundo tantas pessoas, em tantas vidas, com tantos outros pais, com tantas outras mães, filhos. Quero validar que o meu mundo fundamental está de pé. O teu ponto geográfico afetivo, digamos. Qual é a melhor hora para escrever? Pois, lá está, como isto não é quando eu quero, é quando acontece, mas admito que ao longo do tempo vim a perceber que de antes escrevia muitíssimo de noite, porque era aquele momento em que eu gostava e que ainda gosto de sentir isso, só que eu já não me deito tarde como deitava, porque deitava-me mesmo muito tarde. Hoje em dia costumo dizer que a partir das 10 já não sirvo para nada, mas eu de antes até, sei lá, aos 30 e poucos, deitava-me às 2, 3, e gostava muito daquela sensação, agora que toda a gente, que o mundo inteiro está a dormir, eu vou poder começar a viver. E escrevia muito, porque lia muito também aí. Hoje em dia, confesso-te, não, nem consigo ler muito à noite, quanto mais escrever. Portanto, curiosamente, acordem mais cedo para fazer as minhas coisas, no meu vagar, e é aí que leio, e é aí que... Só que lá está, como eu não tenho horas para escrever, tenho é que ter sempre um lápis, papel, para poder apontar alguma coisa. Lápis e não caneta. Porque o meu editor é tão querido que, assim, de 2 em 2 anos me oferece um buquê de lápis muito especiais, muito bonitos, um Mitsubishi, um Camel, uns indianos, e portanto eles são tão bonitos, aliás já deram vários poemas, só de afiá-los, que tenho sempre espalhados vários lápis por toda a casa. As palavras conjugam-se bem com vinho? Sem dúvida. Uma resposta sem qualquer hesitação. Estamos a beber um Maria Bonita Nostalgia, um Alvarinho de 2022, 100% Alvarinho. A nostalgia, fiquei eu a pensar, a nostalgia é fonte de inspiração ou é consequência da inspiração? Eu acho que a nostalgia é consequência da imaginação. Ou seja, de imaginarmos
algo que de facto nos pode ter inspirado, mas que por alguma razão não aconteceu. E a imaginação é a forma... A imaginação pode extrair-nos muitíssimo da realidade, mas na sua forma mais pura é a forma máxima da atenção, não é? Nós conseguimos imaginar com tanta atenção o que poderia ou não poderia ter acontecido, mas eu acho que tem que ver muito com atentarmos a coisas que no momento vivido ou no momento em que não aconteceu não demos conta. É engraçado porque eu acho que só em adulta descobri a palavra nostalgia. Não era uma coisa que nos acontecesse muito. Sim. Ou seja, acontecia, nós não tínhamos ainda a palavra, não é? E a minha filha, desde muito pequena, que começou a dizer: estou a sentir nostalgia, coisa que me assustou muito. Isto quer dizer que, de facto, o tempo é o outro, provavelmente, não é? E tu própria ouvirás muito mais esta coisa da nostalgia, mesmo no consultório, ou não? Sim, sem dúvida. Aliás, é das coisas que mais se ouve, não é? É a nostalgia. Alimentamos-nos, bebemos dessa nostalgia. Pode ser perigoso. Sim, pode ser perigoso, sobretudo se nos deixar ancorados em lugares onde já não estamos sequer. E, portanto, onde às vezes nem sequer estivemos. Onde nem sequer estivemos. Exato. É isso mesmo. Mas onde ficam tantas fantasias, coisas que eu ouço dizer que é esse pátio que se tem na cabeça para onde se vai para tentar sair da vida que se tem e, portanto, ir para esse reduto onde sabemos que podemos imaginar coisas que, de algum modo, como diria o poeta, sossegam o tumulto do lado esquerdo do coração, não é? Mas o real é mesmo o mais difícil e eu acho que é o que importa. Lá está, mais uma vez, faz-me sentido aqui o empurrados. Nós empurramos-nos para esse pátio, não é? Sim. Onde procuramos conforto. Sim. Com esta tentação de ali termos vivido qualquer coisa que às vezes nem se chegou a viver. Nem chegou a acontecer. A tua poesia, a poesia que está dentro de ti, nasceu com que palavras? Sabes identificar? Que pergunta bonita. Bem, assim, vou fazer batota, mas nasceu com as palavras dos outros, não é? Sem as palavras dos outros e a música e as palavras dentro da música, o primeiro poema que eu escrevi foi por ter ouvido uma versão do Gloomy Sunday da Diamanda Galás. Que, portanto, que na altura, quando foi gravado pela própria Billie Holiday, a rádio disse: não, mas isto é muito triste, não vamos sujeitar as pessoas a isto, portanto, tente lá fazer uma versão qualquer desta tristeza. E, claro, a Diamanda Galás a pegar no Gloomy Sunday, bem, não vou dizer conforme as vozes mais naturalmente diriam que tornou no filme de terror, porque para mim não é. É uma excelente Vamos composição. dizer intenso. Intenso, exato. E eu ouvi aquilo justamente num domingo, portanto, domingo é uma palavra que os eu domingos poderia dizer estão também neste livro. Que a minha escrita nasceu a um domingo. As palavras dos outros, mas sobretudo, mais do que uma palavra em concreto, é querer ter o sabor máximo, que não é uma expressão minha, acho que é da Cristina Campo, o sabor máximo de cada palavra. Ou seja, daí os meus poemas são tão curtos e eu não ando ali a construí-los com régua e esquadro como parece, mas fico tão feliz quando consigo chegar à máxima forma daquilo que eu queria dizer. Tu ficas satisfeita, sabes quando é que ele termina? Sei mesmo, sim. Escrevias em miúda? Comecei a escrever aos 15, que foi quando comecei a ler, porque eu não lia nada a não ser as Anitas, os 4, mas não lia com muito... O meu irmão é que lia isso tudo, as Anitas, os 4, os 5, os 7, não sei se estou a inventar 4, 5 e 7 se existiam mesmo, mas os 5... Os 5, claro, os 7 também. Pronto, então os 4 também, uma aventureira dos 4. Não conheço os 4. Eu devo estar a inventar. Pronto. Não, os 7 e os 5 foram fundamentais na nossa... O meu irmão devorou isso tudo. Eu não me interessava por nada. O primeiro livro que me lembro de interessar, que estava lá por casa, foi o Elogio da Loucura.
porque o título naturalmente me atraiu. E depois foi, só folhei, mas foi a partir dos 15 que comecei a ler compulsivamente, graças ao facto de ter tido a disciplina de filosofia. Costumo dizer que foi aos 15 que nasci, que me realizei, comecei a realizar enquanto pessoa, aí com uma consciência aguda de mim enquanto indivíduo no mundo, numa escala muito maior. E foi graças a essa professora de filosofia e também à de português que de algum modo olharam para mim, foram atentas, me chamaram no final da aula e me sugeriram 3 leituras. E a partir dessas 3 leituras, pronto, é uma festa a biblioteca em casa. Foi o que me levou, o que me trouxe até aqui, isso não tenho dúvida. Seja enquanto profissão, enquanto profissional, porque eu ainda pensei em ir para a filosofia, só que na filosofia eu achei que iria pensar sozinha, rodeada de pessoas mortas, de todos os pensadores extraordinários, e felizmente temos alguns contemporâneos. Aliás, uma das pessoas que eu mais admiro é a Maria Filomena Mulder, e depois pensei que se eu posso pensar com os outros, que é o que eu faço, não é aconselhar, não é nada, então a psicologia clínica e a terapia parece-me de facto a escolha perfeita. E as pessoas que te procuram podem tentar comentar um poema teu? Há muitas que não sabem. Gostas que não saibam? Não, é-me completamente indiferente, na verdade. Há muitas que não sabem. Quando percebo que sabem, é engraçado dizer, realmente, ou seja, parecia que pressentiam que haveria ali qualquer coisa de diferente em mim e que lhes faz sentido. Isso deixa-me feliz, ou seja, perceber que há uma coerência. Há um encaixe. Há um encaixe, que há uma coerência, sobretudo acho que tem que ver com a importância que eu dou à linguagem, e isso os meus pacientes percebem claramente. Que eu digo, eu sou chata porque eu pego em cada palavra. Digo que estão completamente à vontade, é dizer tudo sem filtros, mas de facto a semântica pode pôr-nos no abismo ou pode dar-nos a libertação, não é? As narrativas que nós criamos. Há mais vozes femininas na poesia? As mulheres querem dizer mais, podem dizer mais ou deviam dizer mais? Eu não sei não sei, eu acho que se tantas mulheres, ou seja, acho que toda a gente podia dizer mais, se parasse, se pensasse e fizesse alguma coisa com isso. Não estou a dizer que as pessoas não pensem, simplesmente eu acho que as pessoas não param. Efetivamente as mulheres ainda hoje em dia estão tão assoberbadas com tudo o que os homens fazem, mais tudo o que os homens ainda não fazem, e portanto infelizmente sobra-lhes pouco tempo para poderem cair mais nelas, sem ser na preocupação ou na urgência de ter que fazer qualquer coisa e acabarem por se esquecer de si próprias, não é? Acho que se nós caíssemos mais em nós, naturalmente falaríamos mais, escreveríamos mais, haveria mais encontros também. Já temos aqui verbos escolhidos, cair, porque também faz parte deste intervalo, empurrar. Eu também gosto da ideia de pousar, deixar pousar. Olha, como o vinho que estamos a beber, este Maria Bonita, é um vinho que nasce de um clima muito úmido, é o Minho, pois claro. Estava a lembrar-me da tua varanda de inverno, e porque nós estamos hoje a conversar num dia insuportavelmente quente. O frio deixa-nos pensar melhor. Eu vou pôr o dedo no ar, como se fosse sim, é uma para mim sim. Muito interessante. Para mim sim, porque o frio provoca uma tensão, não é? O calor provoca uma dilatação, uma descontração, enquanto que o frio nos faz sentir, quer queiramos, quer não, a existência de uma forma aguda, como a do calor, mas a do calor dá para uma lassidão, para uma apatia. Ou dá para uma, no meu caso, dá para uma inquietação. O calor? O calor. Ok. Mas eu acho que há menos gente como nós, Inês. Eu sou mais de verão, de outono e inverno do que de verão. Mas eu acho que o calor acaba por frustrar mais as pessoas. O frio é mais exigente a vários níveis, e isso agrada-me mais. Gosto dessa imagem. No meu caso, o frio vem, o vinho frio vem
para deixar que as coisas pousem, mais uma vez, não é? E o calor inquieta, atira-me, mas pronto, Sim. é como tu dizes, há mais pessoas a pensar de outra forma. Nasci para esperar, para aprender a esperar mais e melhor, página 49, Dias Felizes 2, portanto, de novo, em torno de Beckett. Fiquei a pensar, e olhando também para a capa deste teu intervalo, o intervalo é uma janela para a espera. Será? Pode ser tantas coisas. Tem a espera também, tem a espera, mas eu, neste caso em particular, vou dizer um segredo, este livro não começou como poesia, começou como prosa, ou melhor, apareceram 3 versos, e eu não tive aquela satisfação de já está. E disse, quais eram os 3 versos, lembras-te? Não são exatamente como estão aí, mas penso que estão no primeiro poema. Porque não estavam sequer na primeira pessoa, ok? Tinha o nome de uma mulher, depois também apareceu o nome de um homem, e escrevi, portanto, muitas páginas, e então pensei que este livro seria um intervalo da poesia. Depois vim a perceber que não. Isso quer dizer que a poesia te continua a ganhar, não é? Sim, continua a ganhar, à prosa. À prosa. E porquê? Porquê que não te deixas espraiar na prosa? Eu gostaria muito, mas aqui vou ser muito honesta e muito pragmática. Acho que tem que ver com uma questão de tempo e de uma disciplina que eu acho que a prosa exige, e que não é que eu não a queira ter, mas para a vida que tenho, para o tempo que dedico às consultas e depois ao meu viver, se eu já sou um bicho do mato, bem, então ninguém me via se eu começasse a escrever prosa, porque eu internava-me no Alentejo ou num sítio qualquer e não precisava de mais nada. A poesia dá-me intervalos para escrever e para viver. A prosa, eu acho que espero que se chegar lá daqui a muitos anos. Foi uma falsa partida. Continuas a ter muita estima por uma escrivaninha ou uma secretária? Havia qualquer objeto? Lembro-me de ver, não sei se tens... Eu gosto de coisas antigas. Basicamente, eu gosto de coisas antigas. Portanto, ainda no outro dia encontrei uma secretária de viagem de 1800 e tal, e não a comprei porque pensei, ponto 1, tu não a vais levar em viagem alguma porque queres conservá-la. Depois em casa, quer dizer, vais continuar a acumular estas peças lindíssimas, mas eu na verdade, lá está, como isto é de urgência, eu escrevo em qualquer lado. Não gosto de ter alguma composição, mas dos meus livros agora de leitura de momento, de ter ali à mão, mas entretanto vou trocando de móveis, já não tenho essa escrivaninha que acho que estás a falar, já não a tenho. E dentro de ti, és uma coisa antiga? Antiquíssima. Eu costumo dizer que tenho... Eu já digo isto há muito tempo, portanto já deve ter cristalizado. Apesar de teres nascido aos 15. Aos 15, mas eu costumo dizer que tenho 400, pelo menos, 400 anos. Sou muito... A minha avó querida, que é a pessoa que mais falta me faz, a minha avó materna, muito cedo... aliás, e o Rédia fala disso, muito cedo me dizia... com muita preocupação, que achava que eu ia envelhecer muito rápido e que, portanto, e ela tentava assustar-me dizendo que eu ia ficar com rugas, e eu dizia, mas eu gosto tanto das suas, avó, porque é mesmo verdade, e adoro rugas, acho uma manifestação de vida lindíssima, portanto, a velhice não me assusta nada, sim, mas eu acho que estou a tentar agora, nesta altura do campeonato, ficar um pouco mais nova, mas é em termos de espírito. Estás a estancar o tempo. Sim, agora estou a fazer, portanto, como nesses 15 que nasci com 15, não com 0, percebes? Agora tenho que ganhar um bocadinho. É só, olha, nunca tinha pensado, são 15 anos de intervalo que eu agora posso parar e não chegar aos 500 anos. De qualquer maneira, da próxima vez que te encontrar, que te reencontrar, posso dizer, há séculos que não te via. Podes. Marta, muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde. Gosto muito da tua poesia e com este Maria Bonita, com esta nostalgia, este 100% Alvarinho, brindamos a quê? Olha, brindamos das coisas que eu mais gosto na vida, das mais preciosas, que é encontros como este, que sejam bonitos como este, e acho que é isso que devemos brindar. Vamos a isso.
Mais um Cultas e Vinho Verde aqui no Público. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa. A coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Nós voltamos para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.